Salve galera, que bom estar aqui com vocês. Eu tô no sacrifício, não tô me sentindo bem não, mas vou reagir, né? A gente tem que reagir. Já tomei Resfenol e tô aguardando o meu organismo dar uma reagida. Só tô aqui porque ele já reagiu um pouquinho. Claro que o mal-estar leva um pouco mais de tempo, mas são 18 horas, tem uma noite aí pela frente para descanso. Amanhã com certeza estarei muito bem. Essa é uma viagem daquelas que eu conto para vocês aí no canal, que é depois de uma briga de mais de 2 anos, né? Minha mulher, ela gosta muito de fuçar nesses pacotes, viagens, pegar promoções de várias coisas, né? De roupa, utensílio doméstico, a viagem. E como ela trabalha muito no computador, às vezes para dar uma parada, para esquecer um problema, ou mesmo ficar esperando que um cliente responda para ela, quando ela está focada e precisando da resposta do cliente, ela acaba fazendo isso. E durante aquela. Aí. Como é que fala ao contrário? A Imediap. A Imediap ocorreu em 2020, lembra? A Imediap de VOC, ó, facinho, de VOC. Então essa a Imediap aí de VOC fez com que ela comprasse várias, porque eles, para tentar se sustentar, e aí aconteceu com o Hotel Urbano, com Decolar, várias outras. A Hotel Urbano entrou, acho que em recuperação judicial, né? E não está pagando ninguém. As outras, depois de muita briga, ela conseguiu receber uma parte e ainda tem, acho que 3 ou 4 viagens. Eu falava, né? Quem avisa, amigo é, mas santo de casa não faz muito milagre não, né, gente? Falava, olha, não pode ser esse preço. Faz as contas, né? Tá indo lá para Nova York, só para dar um exemplo. Essa, para mim, no meu ponto de vista, está perdido. 3 dias em Nova York, é, é, 4 dias e 3 noites em Nova York por R$ 1.000, com hospedagem e com avião. Eu falei na época, aí ela falou, não, eu sei, eu estou comprando consciente. E realmente muita gente comprou consciente acreditando que eles iriam fazer um jogo e você ia ficar com crédito, ia ganhar alguma coisa para fazer uma viagem melhor. E aí ela conseguiu recuperar essa e a gente está aqui, a gente está em Salvador e demos só uma descida porque a gente já fez esse lá atrás, anos atrás, e conhecemos bastante a cidade. Fomos só até o mercado modelo porque eu já estava me sentindo mal de manhã e está muito quente e isso piora. Mas mesmo assim, de manhã eu consegui correr, eu estou tentando voltar a cuidar de mim, né? Porque eu passei 2023 completamente negligenciado, com foco somente nos nossos tornozelados. E agora eu preciso na verdade, né? Cuidar um pouco da minha saúde. Eu estou acima do peso, são dois canais para fazer, suspeita de um terceiro, eu não posso deixar assim, porque aí amanhã a gente perde dente. Inclusive um deles deu uma quebradinha, né? Justamente porque já a obturação era muito antiga, né? Eu sou antigo, olha a barbinha branca, e era amálgama ainda, e aí deu uma infiltração, ótimo, vamos cuidar, vamos colocar a casa em ordem, preciso ir ao médico também, até para ver outras coisas, esse sobrepeso, né? Ver algumas coisas que nos incomodam e a gente não percebe, vai deixando, para ver se não é algo mais sério, mas tenho certeza que não será. E aí eu voltei a treinar também, estou tentando amanhã, se eu acordar muito bem, pretendo correr e já ir à academia de novo, porque eu já paguei 4 meses em São Paulo e ó, não fui. Acho que como muito brasileiro, mas tudo bem. Quero dizer para vocês que estamos bem, estamos vivos, mas quanto aos tornozelados, infelizmente hoje um tornozelado nosso, amigo, né, um batalhador, ele, apesar de eu pegar o bonde andando, né, ele não recebeu assistência de nenhuma associação, de nenhuma entidade, de apoio de nenhum advogado, mesmo que ele tenha, né, pedido, solicitado, infelizmente essas coisas acontecem, ele veio requerer a mim, mas já era bem tarde porque ele tinha recebido uma representação do Ministério Público pedindo a prisão dele, a revogação da prisão preventiva, né, da prisão
provisória. Então, na verdade, a revogação da liberdade provisória em virtude da prisão preventiva tinha sido requerida pelo Ministério Público, alegando que ele tinha participado de programas de YouTube, de plataformas. E, na verdade, ele fez isso para vender o seu produto, para a venda do seu produto. É que eu tirei, porque senão não durmo. Ela funciona mesmo, tem uma energiazinha, então eu não consigo dormir, durmo muito pouco. Né? Eu uso aqui no braço aquela pulseira patriota, ele chama de pulseira patriota. Ele fez um programa, inclusive com o Pitoli, para poder pagar uma das duas ações de despejo que ele tinha. E ele conseguiu pagar uma, estava às voltas de já pagar a segunda e tal, entrar num acordo. Bom, enfim, ele me pediu ajuda, eu fiz, né? Elaborei uma justificativa, como a gente tem feito com todos os nossos tornozelados e vinha sendo aceito, mas no caso dele é um pouco mais grave. Não deram resposta ainda, eu protocolei no sábado e estava dentro do prazo. Quando ele me procurou, ele tinha acabado de receber o papel, ele tinha 5 dias para justificativa. Eu apresentei, isso foi na terça-feira da semana passada, e não saiu nenhum despacho, eu não recebi nenhum despacho, não tenho como olhar o processo daqui para ver se ele já foi encartado, mas nós não fomos intimados. Ocorre que saiu o pedido de prisão dele. E aí, minha gente, ele teve um feeling e na madrugada de algum desses dias aí para trás, né, não vamos fazer prova, ele acabou indo para algum lugar, né, Lins, lugar incerto, e não sabia, eu não sei, não avisou. A esposa dele me ligou hoje, dizendo o que tinha acontecido. A Polícia Federal esteve na casa dele e na empresa dele para tentar encontrá-lo. Fizeram todas as buscas, ela infelizmente estava tão nervosa, porque foi a primeira pergunta que eu fiz, te mostraram o mandado e não apresentaram nada. E ainda disseram para ela assim, olha, você tem contato com ele, fala para ele se apresentar que é melhor, se entrega. Então assim, com ameaça, né? A nossa Geheimpolizei, a nossa Gestapo, está cada dia pior fazendo das suas. Então é muito triste tudo isso e eu peço ajuda a vocês. A gente precisa ajudar essas pessoas e tenho 2 maneiras para pedir ajuda para vocês. A primeira vocês já sabem, né? Tendo aí alguma coisa sobrando, 5, 10, 15, 20 reais, faz aí o Pix como se fosse para mim e a gente vai tentar de alguma maneira. Falei para ela não ficar desesperada por enquanto. Esses primeiros dias a gente vai tentar ajudar. Hoje ajudei também uma outra patriota, porque as contas vêm e às vezes o dinheiro não chega, mesmo não podendo. Tenho conta para pagar na segunda-feira, mas ela disse que iria tentar dar um jeito. Então, se vocês puderem nos ajudar nesse caso, eu agradeceria muito também, porque eu prefiro que ela resolva o problema dela e depois a gente tenta resolver o meu. Vocês me ajudam demais, tenho certeza que eu posso contar com a ajuda de vocês. Agora tem um caso que a gente pode ajudar de verdade e isso precisa ter uma estratégia muito bem montada. Então eu vou falar rapidamente com vocês para a gente elaborar isso no futuro. Eu coloquei inclusive aí no meu site caivano.com.br um kart onde tem 1000 números de R$ 39,90 e eu tinha me disposto a dar 30% para os patriotas, para ajudar os patriotas. E eu resolvi parar. Eu vou explicar para vocês o que é esse parar, né? Não vou mais fazer isso, não vou mais dar 30%. É meu, né? E se é meu, eu posso fazer dele o que eu bem entender. Então eu estou propondo para vocês, para a gente se mobilizar e vender esses mil números. Acho que se eu vendi 100 números foi muito. A gente vender esses 1000 números e com esse valor eu tenho um amigo, que eu sempre cito o nome dele aqui, que nos ajuda muito. Nós vamos montar uma equipe de trabalho, porque eles já trabalharam com alguns desembargadores em cortes superiores. Eu não vou dizer o que é, nem quem é, né? Eu já falei o nome deles algumas vezes, o nome não tem problema, é o Silvio Kuroda, mas a gente precisa pagá-los, eles não vão trabalhar de graça, né? Eles porque é mais de um. E seria muito bem-vindo, porque apesar de, por exemplo, eu nas minhas investigações aqui, eu estava viajando, estava fazendo, estava mexendo no meu notebook que eu trouxe para ver alguma coisa, né? Ficava lá na espreguiçadeira, ligava, vendo os documentos, por exemplo, da CPMI, eu encontrei o relatório da Polícia Federal. E o relatório da Polícia Federal que eu vou utilizar,
ele diz que os prédios foram invadidos às 13 horas. Se eles foram invadidos às 13 horas, os nossos manifestantes, os nossos amigos, os nossos patriotas não estavam lá. Então, obviamente que eu vou apresentar esse documento, mas ele tem que ser apresentado de uma forma muito bem elaborada, muito bem feita, contra uma jurisprudência do tribunal, do STF. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Me ajudem. Vamos vender tudo isso. Eu vou passar dinheiro para eles, né, para a gente trabalhar junto nessa causa, para a gente tentar fazer algo quanto antes, seja para parar esses processos, seja para a gente conseguir reverter alguns absurdos desses que estão acontecendo. Então, clamo pela sua ajuda, tá? E isso eu incluo os tornozelados, né, as famílias dos tornozelados que a gente cuida, que a gente ajuda. Eu vou pedir essa ajuda também nos grupos privados que a gente está, para poder realmente conseguir isso, para melhorar. Tem gente também que se ofereceu, hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que é constitucional, então vamos ver como ela trabalha, qual que é a ajuda bem-vinda. A gente vai fazer de tudo, eu não vou desistir dos nossos patriotas e nem fazer qualquer defesa. Agora está chegando perto do momento de fazer defesas bem elaboradas. Nós fizemos uma, né? Eu fiz uma para uma assistida nossa que acredito que está muito bem elaborada, está de paradigma, inclusive com aquele Geraldo Felipe, porque eles têm mais ou menos a mesma situação, só que ela é missionária, ela é voluntária, trabalha em serviço voluntário para uma igreja e só estava lá para ajudar, ela não estava lá se manifestando. Então, a gente vai tentar de todas as formas ajudar essas pessoas. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, eu tenho muita fé que a gente vai chegar num fim glorioso. Eu venho falando isso há muito tempo, né? Por fim, vamos falar rapidamente do Bolsonaro aí que vocês viram. Tem duas questões aí diretas que eu estava pensando aqui para falar para vocês, né? Primeira, eles estão tentando aludir, ou seja, criar mais uma narrativa, né? Agora é a narrativa perpétua, né? Eles criaram um flagrante perpétuo, agora tem a narrativa perpétua, né? Narrativa continuada, como eu coloquei aí na thumbnail. E nessa narrativa continuada, ela não rima, né, com CREA. Por quê? Porque o STF está alegando, né, na verdade a Polícia Federal, no seu relatório, em 231 páginas, para você escrever 231 páginas, é porque você não tem nada a dizer, então você precisa criar todo um ar para dizer que tem indícios muito fortes, tá? E que te convenceram, que a sua convicção está formada em relação à participação dessa pessoa que é investigada. Então veja só, eles estão dizendo que Bolsonaro precisaria do passaporte sanitário para poder sair do país. Mas era 2022, gente. Não tinha mais nada. A linha de app de rock já tinha acabado. O de rockzinho já tinha ido pro Beleléu em 2022. Desculpa. Já tinha ido pro Beleléu o de Voczinho, o de Voc 19, né? Então, não tem porquê dizer isso. Você vê que é uma carta de baralho que não para em pé, porque sozinha ela não para em pé. Você sabe que uma carta de baralho, para ficar em pé, na vertical, ela precisa de dois contatos. O da base e algum de cima ou na lateral. Não tem esse contato. É isso que eu estou dizendo. Essa carta já caiu. Não dá nem para segurá-la de pé. Né? Não tem como você fazer isso se arrastar mais ainda. Mas eles vão fazer. E eles fazendo isso, eles estão depondo contra eles mesmos. Mas acompanha aí. Tem um segundo caso, que é imediato. Eu não vou nem analisar os outros, porque eu gostaria muito de crer que as instituições estivessem funcionando a contento e que o PGR ia parar, olhar e falar, gente, pelo amor de Deus, aqui não tem nenhum indício de nada. A gente está vivendo um estado inconstitucional de coisas. A DPF 347, que foi relatada pelo Marco Aurélio Mello, foi ele que disse isso. Nós estamos diante de um estado inconstitucional de coisas. Quem tem que provar sua inocência agora é o réu. Bom, o Bolsonaro não tem foro por prerrogativa de função mais, ele não é mais presidente. Ok? Isso é um crime comum. Ele está sendo imputado contra ele o 288 de associação criminosa e o de falsificação, que eu não lembro qual artigo que eles usaram, que é um novo aí de uma lei da questão digital. Não sei nem se cabe detenção. Acho que talvez não cabe reclusão, caiba só detenção, né? E
precisa olhar quanto tempo para compor isso, mas é crime de menor potencial ofensivo, porque a 288 daí um pouco mais de 3 anos, a associação criminosa. E isso precisa ser provado também, que existia uma associação com as outras 15 pessoas que foram indiciadas, dentre elas o Coronel Cid. E mais, precisa ver se há na delação do Mauro Cid algo que leve a entender exatamente isso. Se não é só aquela criteriosa pincelada que eles vêm fazendo há muito tempo para tirar alguma coisa e colocar para a grande mídia. Isso está reverberando desde ontem à noite. Eu liguei aqui a televisão um pouco ontem à noite e vi, por exemplo, no Jornal da Globo, que é o único que pega aqui, eles perdendo tempo. Eu não ouvi, eu deixei rodar, mas eles perderam muito tempo falando, e provavelmente falando sem sentido, como eu li hoje no Estadão, né? Várias vezes as frases repetidas para dizer que eram 15 pessoas, que existia uma hierarquia, que foi o Bolsonaro que pediu e barará. Não sei se isso vai, né? Não consigo ver isso se sobressair e continuar. Mas estamos no Brasil, não é mesmo? 124º país no ranking das liberdades. Você podia colocar aí como ranking da justiça também, não é mesmo? Vamos criar um ranking, ver onde que o Brasil está, porque o que está acontecendo aqui é equivalente à Venezuela de Maduro, que agora ele homologou. Você viu que ele homologou os candidatos? Ah, não, né? Você não viu, porque ele só homologou a si mesmo. Só tem um candidato. Olha que democracia. É essa democracia que eles querem pra gente aqui no Brasil. Então, quando você tem essa questão da ausência de foro por prerrogativa de função, o PGR teria que rejeitar e mandar remeter para a competência correta. Será? Vamos torcer para que ele faça. Agora, isso tem um endereço, né? O que eles querem fazer? Obviamente, unir isso à minuta de golpe, como eu disse do primeiro quesito, para dizer que ele já preparou a fuga dele através desse documento, fazendo a minuta de golpe para, caso não desse certo, ele pudesse utilizar da falsidade ideológica, a falsidade de documentos, para poder fugir do país. Gente, nenhuma delas faz o menor sentido. Nós já falamos aqui da questão da minuta de golpe, né? Eles chamam assim. Ela não tem o menor sentido, porque não há como você falar golpe, não há como você pregar um golpe se você está usando os parâmetros constitucionais. Então, de todo lado que a gente olha, a gente está vivendo sim um estado inconstitucional de coisas, e isso só se corrige por meio da anistia. E é assim que a gente vai tentar sair, é a segunda saída. Nós temos que continuar lutando nos processos, exigindo que as jurisprudências do próprio tribunal sejam mantidas, sejam observadas, porque é isso que vai fazer lá na frente com que as coisas voltem mais ou menos ao normal. Então, conto com todos vocês, preciso muito, você está vendo, precisamos muito da sua ajuda. Eu sei que são sempre os mesmos que ajudam, sei que às vezes não é bacana, mas então você não pode ajudar? Compartilha, né? Faz os 4 Cs. Compartilha, curte, comenta e, se puder, contribui com o meu trabalho. Não pode agora? Faz os outros 3. Joga para mais gente, coloca nos grupos, fala, olha, ajuda eles estão precisando. A gente vai tentar apoiar os nossos tornozelados. E infelizmente agora nós temos mais uma família separada, né? O AM separou mais uma família. Deixou a mãe, né, não definitivamente, evidentemente, mas deixou a mãe com uma criança de 13 anos, com a empresa, para poder cuidar, vender, pagar aluguel. Vamos suspirar, porque não é nada fácil. Mas a gente vai vencer esse jogo. Ele vai vender bastante, né? Eles vão vender bastante e vão conseguir sair dessa ainda por cima. O que a gente puder fazer, vocês sabem que a gente vai fazer. Logo mais, quando eu voltar para São Paulo, eu pego o link das pulseiras deles e vamos ver se a gente ajuda, né? Comprando, revendendo, ajudando de alguma maneira para que eles não fiquem na mão. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha para dizer. Deixa seu comentário aí para dizer se eu estou fazendo um bom trabalho, se eu não estou, se o trabalho é uma porcaria, né? Porque a gente às vezes fica sem parâmetros. Como você viu, eu fiquei sem internet segunda e terça, não deu para fazer. Mas o que eu trago aqui é de suma importância. Inclusive, tem eu não sabia que ele é advogado ou alguma coisa ligada a isso. Tem um tal de Pachorra, né, o sobrenome dele, ou Panchorra, fazendo vídeos e expondo, né, advogados e os acusados. Isso é pérfido. É só esse termo que eu tenho agora. Isso é pérfido. E espero que o MP
tome conta disso para dar-lhe a destinação correta. Vamos com tudo, desistir não é uma opção. Amanhã tenho certeza que eu vou estar melhor e venho fazer um vídeo para você com uns assuntos mais relevantes, tá bom? Por hora, é óbvio, você sabe, a narrativa do Bolsonaro, ela fica na mídia, ela cola nas pessoas e as pessoas acabam não discutindo o que é importante para o país. E não percebem a economia combalida, não percebem o que eles estão fazendo no Brasil. Já tem um rombo de quase 1 trilhão, eles vão fazendo isso para fingir que não está acontecendo nada no Brasil. Então avise os mais cegos. Beijão, fica com Deus, até a próxima.